1 Pedro 1:3. Palavra do Senhor, através da vida do apóstolo Pedro, eu ia dizer da pena do apóstolo Pedro, mas não foi ele quem escreveu, ele teve um ajudante para isso, mas ele é o autor da carta como nós assim entendemos. Então 1 Pedro 1:3 nos diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e a Tua Palavra, ela é poderosa. Obrigado, Senhor, porque nessa igreja, há quase 100 anos, essa palavra tem sido pregada. E aqui, Senhor, vidas têm sido transformadas pela pregação dessa palavra. E na noite de hoje e nas demais, assim conforme o Senhor desejar e até quando o Senhor quiser, nós queremos estar com as portas abertas pregando essa palavra e confiando no poder dela e acreditando a ela toda a glória, porque não depende de nós, depende do Teu agir através dela. Em nós, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo, especialmente sobre a minha vida nessa hora que ministro aos meus irmãos, e preciso, Senhor, da unção que vem do Teu Espírito Santo, preciso da sabedoria, preciso do revestimento desse Espírito, para que ao falar, eu esteja falando das coisas de Deus, das coisas dos céus, e não das minhas e daquilo que porventura esteja no meu coração. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus, amém. E amém. Por favor, irmãos, sentem-se. Quem estava no domingo passado vai lembrar que eu fiz uma introdução na epístola de Pedro, na primeira epístola de Pedro, falando o ambiente histórico, geográfico, cultural, falando que essa carta ela foi escrita provavelmente no início da década de 60, que Pedro, já nos primeiros versos, os 2 primeiros, ele destina essa carta a uma comunidade de cristãos que está fugindo de uma perseguição que começa em Roma, na capital do Império Romano, nas mãos do imperador Nero. Quem já leu um pouquinho da história vai lembrar desses episódios.
E é um período de sofrimento, é um período de dificuldades, é um período de incertezas. E é exatamente isso que motiva Pedro, o apóstolo Pedro. Eu falei um pouco da vida dele, da sua inconstância num determinado período de sua vida, os seus altos e baixos, até o momento que então, após o Pentecostes, ele deixa de ser aquele Pedro que oscilava e que agora se torna um servo de Deus valoroso e constante na obra do Senhor, que é um exemplo para todos nós, é o que nós devemos buscar e tentar ser. E aí Pedro, numa tentativa, e acredito que bem sucedida, de confortar a igreja que passa por tribulações, ele escreve então essas duas epístolas. Há uma curiosidade que eu compartilho com vocês. Não é uma ideia minha. Muitos estudiosos têm observado uma semelhança muito grande entre a teologia petrina, ou seja, os escritos de Pedro, e o Evangelho de Marcos. Curiosamente, há uma ligação muito forte, porque no Evangelho de Marcos, parece que o autor Marcos, como nós entendemos ser o João Marcos, que é citado em Atos como parente de Barnabé e tudo mais, parece que ele está escrevendo também para uma comunidade que está sofrendo perseguições, que está questionando se o Cristo de quem eles ouviram falar e que agora creem, de fato é um Cristo que age, que atua, que trabalha. E é por isso, e não por outra razão, que vocês vão encontrar, ao abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, 16 capítulos mostrando que Jesus é aquele que faz. Então, o Evangelho de Marcos ele não trabalha tanto discursos de Jesus, não foca tanto nas parábolas, mas ele presta uma atenção especial, ele dá uma atenção especial aos milagres. São milagres do início ao fim do Evangelho, dos 16 capítulos. E, portanto, a que conclusão que se chega é que Marcos provavelmente andou muito perto de Pedro. E o próprio Marcos, até onde nós sabemos, ele não é uma testemunha ocular de Jesus. Ele não era um dos 12 apóstolos. Ele vai aparecer na história da igreja posteriormente. E que as informações que ele recebe, talvez ele tenha recebido do Pedro, que lhe contou, que lhe relatou a respeito de Jesus, porque Pedro foi testemunha de Jesus desde o início, desde o princípio. Então, isso é uma ideia, é uma hipótese, nós não afirmamos assim, mas também não descartamos, porque há uma forte relação de se apresentar Jesus como um servo que sofre, e essa que é a ideia em Marcos, um servo que veio para servir e sofrer, e de certa forma um cumprimento das profecias de Isaías, o servo sofredor, e também as epístolas de Pedro que dão um enfoque especial ao sofrimento do cristão enquanto estão aqui. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia e começamos a leitura da primeira epístola de Pedro, vocês já vão perceber que Pedro, ele propõe um louvor a Deus. E o louvor a Deus, ele é sempre oportuno num momento de sofrimento e de perseguição. E talvez muitos de vocês possam compartilhar até mesmo experiências comigo de que foram os momentos mais difíceis da vida de vocês, de dor, de solidão, de conflitos, das diferentes maneiras, que se possa experimentar, e foram nesses momentos que vocês tiveram grandiosas experiências com Deus. Não sei vocês, mas eu compartilho dessa ideia, porque foram momentos de muita dificuldade, onde eu tive também grandes experiências com Deus, de louvor, de adoração e de oração. E justamente nesse momento de tanta dificuldade que a igreja está passando, de tanta perseguição, de tanta injustiça, que é um dos temas trabalhados aqui, Pedro ele abre a sessão após a sua apresentação com uma palavra de louvor a Deus. E aí ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não devemos louvar a Deus apenas quando as coisas estão indo muito bem. Muitos, infelizmente,
fazem desta maneira. Se as coisas estão boas, eles estão dentro da igreja. Se as coisas estão boas, eles estão alegres, contentes, louvando a Deus, cantando louvores e tudo mais. Mas não deveria ser assim. Nós deveríamos buscar também, em momentos difíceis, louvar, adorar e estar na presença de Deus. E essa é a proposta de Pedro. E aí ele continua dizendo que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia. Misericórdia, graça, regeneração, justificação são temas que nós vamos encontrando ao passarmos o nosso olhar pelas linhas da carta de Pedro. E assim ficou ainda mais fácil ministrar a palavra, porque os louvores que foram entoados, eles falavam justamente disso, né? De uma sublime graça. Falavam que agora nós estamos sem culpa, e a palavra de Deus, a partir de Paulo, através do apóstolo Paulo, nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e assim por diante. Agora tem uma palavra que eu gostaria então da atenção de vocês. Eu sei que nem todo mundo gosta de fazer isso, e eu deixo as pessoas à vontade, mas se você é do tipo que de vez em quando sublinha alguma palavra na sua Bíblia e quiser fazer isso, eu sugiro então, no versículo de número 3, a palavra regenerou. Segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou. E aí eu pego as palavras do irmão Wesley, que já nos introduziu na abertura do culto, aquele texto do diálogo, do encontro de Jesus com Nicodemos e da necessidade de nascer de novo. E a regeneração é devolver a vida, é regenerar algo que espiritualmente estava morto e que agora tem vida. E é por isso que nós vamos ler que temos vida juntamente com Cristo, porque nele e somente nele nós somos regenerados. E aí faz sentido o conceito de uma nova vida. E era isso que o Nicodemos estava com dificuldade de entender, e Jesus chega até a admoestá-lo. Nicodemos, você não está entendendo uma coisa básica. Isso aqui é o básico. Eu estou te falando de coisas terrenas. É necessário nascer de novo. E esse nascer de novo, essa regeneração, a gente poderia chamar também de conversão, de novo nascimento, como costumeiramente chamamos, né? O irmão fulano de tal se converteu, e glória a Deus por isso, e desejamos que possamos dar esse testemunho aqui repetidas vezes nos nossos cultos, com muitas e muitas e muitas conversões. Do que se trata? Regeneração, novo nascimento, uma nova vida, que Paulo chega a dizer que nós devemos viver em novidade de vida. E aí a gente pensa um pouquinho sobre esse conceito de regeneração, de uma nova vida, uma vida em Cristo. Esse conceito que é teológico, a regeneração, ela é um dos temas dentro de teologia sistemática que é abordado, estudado dentro do seminário e dos principais livros de teologia. Agora eu pergunto para vocês, e essa é uma daquelas perguntas para a nossa reflexão: o que acontece com alguém que é regenerado? Quais são os resultados da regeneração? O que isso produz nas nossas vidas? O que faz de nós pessoas diferentes das demais que ainda não experimentaram ou que não passaram pela regeneração? Há uns anos atrás, há algumas décadas, se dizia que era, por exemplo, o vestuário, né? Então a gente dizia, o fulano é crente. Por que a gente sabia que ele era crente? Por causa da roupa que ele usava. Mas isso não é nenhuma garantia. Vocês concordam comigo? Isso não é nenhuma garantia, porque de repente a pessoa ela consegue usar uma roupa de crente, ela consegue dar uns glória a Deus no culto, e isso não é difícil, mas de repente não aconteceu regeneração, coisa nenhuma. Não houve um novo nascimento. Ela mudou de religião, foi uma adesão, mas não uma conversão. E aí nós vamos pensar, e eu poderia falar muitas coisas daquilo que eu acho que são os resultados que a regeneração produz em nós, mas eu quero olhar o texto, para o texto, junto de vocês. Quero com vocês olhar de novo para esse texto e pensar quais são os resultados que a regeneração produz em nós.
E aí a gente, olhando para o próprio texto, a gente vê que Ele nos regenerou para uma viva esperança. Então aqui nós temos o primeiro resultado da regeneração das nossas vidas, ou seja, o primeiro resultado que a regeneração produz, em nós, é a esperança. E isso é um dos pontos que nos difere dos demais, entre tantos. Essa esperança que muitas vezes nós não sabemos explicar. Essa esperança que não significa que não passemos por períodos de incertezas, medo, como por exemplo, passamos durante a pandemia. Mas que lá no fundo, e isso é o Espírito testificando com o nosso Espírito, como Paulo diz, de que somos filhos de Deus, mas lá no fundo, meus irmãos, nós tínhamos a esperança de que no final tudo ia ficar bem, ou aqui, ou na glória. Amém? E não vamos dizer, o crente ele não tem medo da morte. Nós não fomos feitos, criados para a morte. Se nós entendermos o sentido, da eternidade desde o Éden, o ser humano foi criado para a eternidade. E é por isso que nós temos essa dificuldade tão grande. Todos nós gostaríamos de viver muitos, longos anos. Todos nós gostaríamos. E é por isso também que nós temos uma dificuldade de aceitar essa ruptura quando perdemos alguém, um familiar, um amigo. E ainda que você saiba que aquela pessoa era um filho de Deus e que nesse momento, como a gente costuma dizer, está melhor do que nós. Ainda assim, nós choramos, nós lamentamos e nós sentimos. Por quê? Porque nós não fomos feitos para isso, não fomos feitos para a morte. Mas aí entra o papel de Jesus nisso tudo, e a regeneração é um dos pontos, um dos processos, Nós temos então a esperança. Não estamos desesperados por aí, não estamos como quem não tem esperança. E quando nós voltamos o nosso olhar para o texto, nós percebemos que é justamente por conta da ressurreição que nós temos essa esperança. A esperança ela é motivada pela ressurreição. Olhem comigo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ainda no versículo 3. Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos é que nós temos esperança. E é isso que Paulo trabalha, por exemplo, em todo o capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios. São mais de 50 versículos tratando um único tema dentro da teologia: a ressurreição. E a esperança que temos, ela é motivada porque se o próprio Jesus ressuscitou e venceu a morte, essa é a garantia de que nós também venceremos a morte. O nosso irmão mais velho, ele foi na nossa frente, e a palavra de Deus diz que ele é como que as primícias. Ele foi o primeiro, e nós, na sequência, o acompanhamos nessa ideia de que a morte, para nós, não é o fim. E a regeneração produz em nós, então, essa esperança que é motivada pela ressurreição de Cristo, em primeiro lugar, e, consequentemente, do crente em Cristo. E que também, ela é regada. Vamos imaginar aqui a planta, a folhagem, a flor, que precisa de água. Ela é regada pela promessa de uma herança. Voltemos ao texto, e agora versículo 4, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha. As versões mais antigas dizem imarcessível, Imarcessível é que não murcha. Essa herança que nós temos
reservada nos céus, na sequência nos diz isso, ela não pode ser destruída. Quantas pessoas você já ouviu dizer, ou até mesmo conhece, que ganhou uma boa quantia em dinheiro, numa herança, numa loteria, seja lá o que for, e que hoje não tem nada? Que não soube investir o dinheiro, né? Que gastou como se não houvesse um amanhã, e acreditem, o amanhã existe, né? E essa pessoa hoje não tem nada mais dessa herança. Mas essa herança aqui que o texto fala, né, é uma herança que não pode ser destruída, que não perde o seu valor, que não murcha e que está reservada nos céus para nós. E segundo Pedro, né, a regeneração produz essa esperança que é motivada por uma ressurreição e que é regada pela promessa de uma herança, e nós somos herdeiros de Deus em Cristo e co-herdeiros. E as promessas de Deus para a eternidade, elas são as nossas promessas para a eternidade, porque é a nossa parte da herança. E nós desfrutaremos, obviamente, no tempo certo, no momento certo, de todas essas promessas e teremos acesso a essa herança. Claro, algumas coisas nós já desfrutamos como filhos de Deus, sim, mas não fiquem preocupados com o cumprimento das promessas aqui. E acredito eu, essa é a preocupação de Pedro, levar os seus ouvintes, ou melhor, né, os leitores da sua carta, a olharem para a eternidade. A coisa está difícil aqui, mas vocês são regenerados porque tem uma ressurreição e porque tem uma herança para vocês. Então, olhem para lá. Olhem para lá. E ainda, essa esperança, ela tem consigo uma garantia. O que garante que essa esperança de fato é verdadeira? Ela tem consigo uma garantia. E o versículo de número 5 nos esclarece muito bem a respeito de qual é a garantia dessa herança. Vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então há um poder divino, há um poder de Deus que garante que tudo isso seja realidade para nós. Ainda que para outros isso possa parecer loucura. E de fato, a pregação do Evangelho é a loucura. Por isso que Paulo diz a loucura da pregação. Como que as pessoas se reúnem no domingo à noite para ouvir algumas palavras de um pregador? Mas para nós não é só uma reunião social, para nós não é apenas um estudo, um discurso, alguma coisa nesse sentido. Nós estamos prestando um culto a um Deus que é vivo, que é verdadeiro e que segundo e Ele trabalha isso com os irmãos, ainda que vocês não viram, vocês o amam. Ainda assim, nós não o vimos, irmãos. Nós não tivemos o privilégio que os apóstolos tiveram de ver Jesus, mas ainda o veremos. E essa é uma das promessas e uma das muitas partes da nossa herança. O veremos face a face. E o que garante isso? Que garantia eu tenho? O poder de Deus através da pregação do Evangelho, o poder de Deus que está pairando sobre a igreja, o poder de Deus nas nossas vidas, né? E Pedro é muito convicto disso. E aí ele continua: nisso vocês exultam, nisso vocês se alegram, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Nada, absolutamente nada, por mais difícil que seja aqui nessa terra, se compara à promessa que Deus tem para nós na eternidade. E é por isso que a gente segue em frente, e é por isso que a gente olha para frente, é por isso que a gente não desanima, porque vai ser difícil, tem perseguição, tem luta, tem dificuldade, tem tudo isso, mas no final vai valer a pena. A gente vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena servir a Deus,
valeu a pena permanecer firme com o olhar em Cristo, na sua palavra, nas suas promessas. E isso não é algo que você encontre, por exemplo, em um curso que você possa fazer pós-graduação em regeneração. Não existe, por enquanto. Daqui um pouquinho estão inventando para vender mais alguma coisa, né? Não, isso é algo que acontece aqui no nosso coração. Esse nascer que brota, que gera. E outro dia alguém estava falando, qual foi o dia que você se converteu? E algumas pessoas, eu me converti, foi num culto assim, assim, assado. E que bom que a pessoa tem uma memória. Mas tem muitas outras que elas dizem assim, eu não sei que dia eu me converti, quando eu percebi eu já estava aqui. Quando eu me dei conta, eu já era dele. E o que tinha ficado para trás já não fazia sentido para mim, né? Talvez você tenha um culto assim evangelístico, aquele dia aquela palavra tocou no meu coração, que bom. Agora, se você não tem, não se sinta menor por conta disso. De repente você é um desses casos que não tem a data da conversão. Quando você percebeu, você já era dele. A regeneração já tinha acontecido. Esse é o primeiro resultado. E foi justamente por isso que vocês viram no card que essa pregação ela tem parte 1 e parte 2, né? Senão a gente ficaria a noite toda aqui. Então, o primeiro resultado é a esperança. E qual que é o segundo resultado com base nesse texto? A alegria. E é isso que Pedro começa a escrever aos irmãos, dizendo, nisso vocês exultam, vocês se alegram. Ainda que vocês tenham provações, vocês têm maiores motivos para se alegrar do que para reclamar. E aí eu faço aquela pergunta para a nossa reflexão. Nós temos nos alegrado com os motivos que Deus tem nos dado, ou nós temos reclamado porque de fato isso faz parte da nossa história? Às vezes eu brinco em casa com a Bruna, ela diz assim, reclamar não resolve. E eu digo, eu não quero resolver, eu quero reclamar mesmo, né? Mas a gente precisa ser trabalhado nisso, né? Porque se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que tinha um povo que reclamava de tudo. Vocês lembram dessa história? Tá calor, tá frio, falta água, quero carne, e assim por diante, né? E só reclamavam. E eles estavam experimentando milagres seguidos, um atrás do outro. Olha, se teve um povo que viu, presenciou, experimentou, testemunhou milagres, foi Israel no deserto. Era milagre abaixo de milagre, né? Se nós dependêssemos hoje de milagres para servir a Deus, não é correto, né? Se Deus fizer um milagre eu vou servir a Deus. Então você pode não ver um milagre e acabar não sendo salvo, o problema é seu. Mas aquele povo lá viu um milagre atrás do outro. Eu pergunto para vocês, eles se tornaram mais gratos a partir disso? Os milagres frequentes fizeram deles crentes mais fervorosos? A provisão de Deus, nós estamos falando de um período de dificuldade, de perseguição, eles estavam experimentando a provisão. A provisão de Deus na vida deles fez com que eles quisessem continuar avançando e indo em frente, em rumo à terra prometida? Fez? Não fez. E quando alguns deles entraram na terra prometida e trouxeram o relatório era desanimador. Não tem jeito, nós não vamos conseguir, os homens de lá são maiores do que nós, e aquela coisa toda, né? E aí tem dois lá que se diferem do grupo, porque eles sabiam das dificuldades, sim, eles não estavam com os seus olhos fechados diante das dificuldades, mas eles sabiam quem era o Deus a quem eles serviam, e aqui faz toda a diferença, né? Outro dia eu li que as dificuldades, elas de certa forma mostram, ou melhor, como que nós lidamos com as dificuldades, como que você lida com os problemas. Tem gente que aproveita o período de dificuldade, problema, lutas, crises e tudo mais, e ele se afasta de Deus. Ele diz assim, eu sou servo de Deus e estou tendo problema, vou me afastar. Agora tem o outro caso, que esse eu recomendo, é aquele que diz assim,
estou tendo dificuldade, estou tendo crise, estou passando por lutas, então eu acho que está na hora de eu me agarrar ainda mais em Deus. Vejam que diferença. A diferença está em como que você enxerga a dificuldade. Você pode aproveitar a dificuldade e usar ela como uma desculpa para se afastar de Deus, para não se envolver com a obra de Deus, ou você pode aproveitar a dificuldade e entender que ela é pedagógica, né? Que é Deus muitas vezes nos ensinando alguma coisa, e aí eu quero então servi-lo com ainda mais afinco, com ainda mais entusiasmo. Eu vou me agarrar em Deus, eu vou me apegar ao Senhor, né? E aí Pedro começa a trabalhar que essa alegria, por que deve ter alegria? Porque as provações elas são passageiras, irmãos. E o versículo de número 6 diz: ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ainda que você diga: puxa, mas a minha provação já faz anos, pastor. Eu já estou passando por essa prova aí faz uns anos, né? Desde que eu casei, não nada disso, né? Mas a minha prova está sendo longa, e o pastor está dizendo que ainda que por um breve tempo, por um pouco de tempo, eu quero dizer que ainda que possa ser décadas de luta, o que é, ou o que são 20 anos, 30 anos, comparados a uma eternidade? Era como se, ainda não é o suficiente, mas era como se nós tirássemos uma gota de água do oceano, né? Então a tua luta, ainda que você diga: puxa, faz muito tempo que eu estou nessa luta, não aguento mais, né? Paulo também fala sobre a nossa leve e momentânea tribulação. Paulo, além de dizer que é curta, ainda diz que é leve, né? E a gente sabe quem foi Paulo, né? Não é o Igor dizendo, é Paulo dizendo que a sua leve tribulação, que leve, né? Se você lê tudo que ele passou por pregar o Evangelho, né? Os açoites, as prisões, os apedrejamentos, naufrágio, e aí ele diz assim, que tudo isso é uma leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque ele era maluco? Não, porque ele estava comparando isso com a eternidade, que é muito maior. Então essa alegria, ela acontece porque as provações elas são passageiras, e porque as nossas lutas confirmam nossa fé. Confira no versículo 7, o versículo 7, ele diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm. Qual é o valor da sua fé, irmão? Qual é o valor da sua fé, irmã? Se nós pudéssemos mensurar o tamanho da nossa fé, né? A gente acha que a nossa fé, a gente precisa, como é que Jesus disse, né? Se for do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, lança-te no mar, e a gente quer aplicar isso de forma literal, né? A gente precisa ir lá e entender um pouco do contexto, mas não, irmãos, não saiam por aí querendo mover as montanhas de lugar, não é nesse sentido, tá? Mas qual que é o tamanho da fé de vocês? Ou qual é o valor, né, da fé que vocês têm? E aí Pedro, ele está dizendo aos irmãos, e eu imagino que não tenha sido legal, numa primeira leitura, poxa, Pedro não sabe o que a gente está passando, e ele vem dizer que, né, as provações vão testar, vão provar a nossa fé, ele não está na nossa pele, né? Mas a gente precisa entender que uma fé verdadeira, ela permanece apesar da tribulação, e que é justamente na tribulação que a gente conhece se essa fé é verdadeira ou não. Porque, como eu falei anteriormente, quando as coisas estão indo maravilhosamente bem, é muito fácil ser crente, irmãos. Agora, quando vem as dificuldades, quando vem a tempestade, quando vem a luta, a perseguição, a provação, aí no final, lá no final, ninguém precisa falar nada, nós mesmos percebemos se a nossa fé era em Jesus. Jesus perguntou para os discípulos no barco: onde está
a fé de vocês? Onde é que está? E aí eu pergunto para nós nessa noite, onde está a nossa fé? No barco, olha, esse barco aqui é 0 quilômetro, Jesus, comprei essa semana, né? Ou na nossa capacidade de Jesus, eu sou um marinheiro experiente. Em nós está essa fé? Se estiver no barco ou em nós mesmos, aí a gente descobre que a nossa fé não serve de nada, porque eles disseram: Jesus, nós estamos perecendo. E aí Jesus levanta: ó geração, até quando, incrédulos e tudo mais. Agora, quando a nossa fé está em Jesus e nós passamos pela provação, então a provação ela purifica. E aí ele usa o exemplo do ouro aqui. Outro dia a gente tinha lá uma correntinha que a Bruna tem desde a infância, e a Bruna queria derreter, fazer um anel e aquela coisa toda, né? E aí eu levo, ela não passou essa vergonha, ela deixou para mim, né? Aí eu levo lá no ourives a corrente para derreter e mandar fazer um anel. E não, deixa eu só colocar aqui. Aí coloca um reagente e aí já muda a cor. Não, isso aqui não é ouro não, moço. Não é ouro. E aqui o texto diz que a fé de vocês, semelhante ao ouro, mesmo purificada apurada, né, purificada pelo fogo, é a provação que vai dizer se é verdadeiro ou não. Assim como tem aquele reagente lá que mostra se a joia é verdadeira, a provação é o reagente na nossa fé que vai nos mostrar se a nossa fé é verdadeira ou não. E aí Pedro está trabalhando essa ideia com a igreja e dizendo que as nossas lutas, elas confirmam a nossa fé. E aí, por último, pelo menos hoje, a gente vai entender que essa alegria que existe por conta de que as nossas provações são passageiras e de que as nossas lutas confirmam a nossa fé, e é por isso que a gente continua alegre, também nos diz que o alvo dessa fé, a fé tem um alvo. E qual é o alvo da fé, irmãos? É conseguir o milagre, a cura, é conseguir comprar o carro novo e ter 2 empresas, como aqueles testemunhos que a gente escuta, e eu fico me perguntando na frente da televisão, quando que ele vai falar de Jesus no testemunho? Onde é que Jesus entra nesse testemunho a ponto de dizer assim: olha, a minha vida ela não tinha o mínimo sentido, e aí Jesus entrou e agora me transformou. Não é só eu era empregado, agora eu sou patrão, eu andava a pé, agora eu tenho carro. Qual é o alvo da fé, irmãos? E aí Pedro diz: o alvo da fé, o fim, não no sentido de acabar, mas no sentido de finalidade, o fim da fé de vocês é a salvação. A salvação, irmãos, sempre foi, e nós continuamos pregando, é o maior milagre de Deus, que pega um coração como o meu, pega um coração como o de vocês, e mediante a pregação da palavra e a atuação do Espírito Santo nos regenera, nos faz nova criatura, né? Novas pessoas, com mentalidade diferente, com atitude diferente, com uma vida diferente, e é isso que nos difere dos demais. Já não podemos mais ser caracterizados por uma roupa, um estilo de cabelo das mulheres e etc e tal, mas são essas questões aqui que mostram e que comprovam, ou seja, esses resultados da regeneração nas nossas vidas. Amém? Paramos por aqui e espero vocês no domingo que vem para a gente continuar a partir daqui com outros resultados que a regeneração produz nas nossas vidas. Convidem outras pessoas para ouvirem a palavra de Deus também, né? Pois vocês estão alcançando o alvo da fé de vocês. E qual que é o alvo da fé? A salvação das almas, ou da alma de vocês. E aí a gente vai trabalhar com essa ideia no Novo Testamento. Ora, nós entendemos que a salvação ela já aconteceu, está todo mundo salvo, ou seja, quem está em Cristo, né? Está salvo. Aí outra hora a gente percebe que não, a gente precisa desenvolver a nossa salvação. Paulo diz isso. E em alguns momentos é lá na frente, né?
vocês serão salvos. E aí eu fico me perguntando, eu estou sendo ou serei salvo? E na verdade na teologia do Novo Testamento é tudo junto. Tudo como os teólogos dizem, o já e o ainda não. Você já é salvo, mas ainda não, né? O reino de Deus já está entre nós, mas ainda não. E a gente vai fazendo a leitura e aplicando corretamente, entendendo que você já foi salvo de uma culpa, de um preço, de uma condenação, e nós cantamos isso. Você já foi salvo, mas você ainda está sendo salvo de uma vida de pecado. Porque o pecado, querendo ou não, ele ainda exerce poder sobre as nossas vidas. Aquilo que eu faço não é o que eu quero fazer, o que eu não quero eu faço, e aquela coisa toda. E é essa luta constante que a gente vai ver na carta, que chamamos também de santificação. Inclusive Pedro trabalha, sejam santos, porque o vosso Deus é santo. E no final de todas as contas, nós seremos salvos na eternidade da presença do pecado, porque lá para onde nós vamos, o pecado não entra. Lá não haverá choro, não haverá lamento, não haverá pecado. E aí então podemos dizer que fomos, estamos sendo e seremos salvos. Amém? Vamos orar? Se você pudesse colocar em pé. Quando nós falamos a respeito do Evangelho, nós não estamos apenas, e não nesse sentido, divulgando uma religião. Nós não queremos que as pessoas abracem a nossa religião. Nós não queremos ter o crescimento do cristianismo, né, em termos percentuais. Olha, o islamismo está crescendo, agora nós vamos trabalhar para que o cristianismo também cresça, né? Mas nós pregamos para que haja a salvação, a regeneração. E é por isso que Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para quê? Para as pessoas mudarem de religião, mudarem a roupa, mudarem os costumes? Não, para a salvação. Esse é o objetivo, esse é o propósito. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esse tempo em que a tua palavra foi ministrada, e que essa palavra continue trabalhando nos corações e produzindo, Senhor, efeitos e resultados dessa regeneração que nós não podemos produzir. Nós podemos orar por ela, nós podemos pedir, Senhor, salva, Senhor, restaura, Senhor, converte o coração do pecador, mas nós não temos poder de fazer isso. Mas a tua palavra, ao ser pregada, ela trabalha no nosso coração, ela vai agindo, atuando nas nossas vidas mediante o teu Espírito Santo, para que então possamos depois olhar e dizer: graças a Deus que nos regenerou. Oramos em nome de Jesus, amém.